E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube nos últimos dias. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos temas. Nessa segunda, dia 1º de junho, Sérgio Santos Rodrigues assumiu oficialmente como novo presidente do Cruzeiro. Ele já vinha atuando desde que foi eleito no dia 21, mas agora é oficial. Ele tomou posse numa solenidade no clube, ao lado do primeiro vice-presidente, Lidson Pote Magalhães, e do segundo vice, Biagio Teodoro Peluso. O conselho deliberativo também foi empossado nessa segunda-feira. Paulo César Pedrosa é o presidente, Najib Simões o vice, e os secretários Evandro Vassalli e Marcos Edmundo Lambertucci. Todos os empossados ocuparão seus cargos até o dia 31 de dezembro desse ano de 2020, E está prevista para outubro a realização de uma nova eleição, essa sim que vai definir aí os mandatários, os responsáveis pelo Cruzeiro por 3 anos, do dia 1º de janeiro de 2021 até o final de 2023. Focando no presidente, o Sérgio falou algumas coisas importantes nos últimos dias e eu gostaria de destacar algo positivo que eu vejo no discurso dele, que é a humildade de aprender com bons exemplos de outros clubes. Ele citou Grêmio e Flamengo no que diz respeito à forma de se governar e à transparência no processo de contratação de serviços, e até usou um exemplo de que ele pretende terceirizar o serviço de segurança lá no Cruzeiro, mas em vez de contratar a empresa de um amigo, que era o modus operandi do clube até agora, a ideia é realmente convocar uma licitação e assim conseguir um contrato mais vantajoso para o nosso clube. E esse é um processo que outros clubes como Grêmio e Flamengo, por exemplo, já fazem, inclusive trazendo essas informações de modo muito claro nos seus sites. Ele falou na inspiração que vem sendo o trabalho realizado no Bahia, por exemplo, que hoje é um clube muito engajado em questões sociais e que luta contra a homofobia e outros tipos de discriminação. Segundo o Sérgio, ele quer o Cruzeiro imbuído nessas causas também. E eu acho essencial esse posicionamento, esse resgate do Cruzeiro às suas origens populares, evitando qualquer tipo de discriminação e respeitando o fato de que todos somos cruzeirenses e é isso que nos une, Uma outra questão que ele falou bastante foi sobre a relação do Cruzeiro com o estádio Mineirão, Ele disse que não tem dúvida que em 3 anos o Mineirão será cruzeirense e até falou sobre a possibilidade de pintar o estádio de azul. Por mais que isso possa ser uma metáfora, eu me dei o direito de pensar no Mineirão realmente personalizado para o Cruzeiro, com as cadeiras azuis, um espaço popular sem cadeira, para se assistir o jogo em pé e outras referências ao nosso clube. Vocês lembram como foi a final da Copa do Brasil de 2018, por exemplo, que fizeram ali uma série de ações em alusão ao Cruzeiro? O estádio ficou muito legal. E eu acho que se isso fosse feito de forma recorrente, só o fato de mudar as cadeiras, colocar cadeiras azuis, já é algo que aproxima um pouco mais o estádio do seu verdadeiro dono, que é o Cruzeiro. Mas focando no que o Sérgio falou efetivamente, ele comentou que já se reuniu com o Samuel Lloyd, que é o representante lá da Minas Arena, que é a concessionária que tem a administração do estádio por um bom tempo. E é importante a gente pontuar, o Cruzeiro não tem a menor condição de administrar o Mineirão, O que o Cruzeiro precisa fazer é realmente uma parceria com a Minas Arena e, consequentemente, com o estado de Minas Gerais. No tamanho da crise que a gente está, com as dívidas que a gente tem, é óbvio que o Cruzeiro não tem essa condição de administrar uma arena, que é algo que gera muito dinheiro, mas é algo que também gasta-se muito dinheiro, tem muita questão de manutenção, muitos eventos. Hoje o Cruzeiro não tem a menor condição nem de pensar nisso, E eu acho que fazer um contrato com a Minas Arena é o melhor que o Cruzeiro pode fazer por agora, até que a gente dê uma firmada, comece a caminhar melhor aí na gestão do clube, aí a gente pode pensar para um próximo contrato, a gente colocar uma condição melhor até de administrar o estádio efetivamente. Mas pode muito bem o estádio sofrer essas mudanças, por exemplo, das cadeiras azuis, para ficar num exemplo, sem precisar do Cruzeiro ser o administrador, mantendo ainda a gestão da Minas Arena, até porque como o nosso rival Atlético tá para fazer aí o seu novo estádio, que deve ser lançado em alguns anos, a partir do momento que a Minas Arena só tiver o Cruzeiro, ela naturalmente vai flexibilizar um pouco mais e deve ceder alguma coisa. O Cruzeiro também tem que ceder alguma coisa, até porque tem uma dívida grande com essa empresa, mas é uma relação em que todo mundo pode sair ganhando e, na minha opinião, pelo menos, o Cruzeiro nunca vai ter um estádio melhor que o Mineirão. E eu não falo em questão de arrecadação, de logística, eu falo porque o crescimento do Cruzeiro ele tem muito a ver com a fundação do Estádio Mineirão, a partir da década de 60, em que o Cruzeiro ganha a Taça Brasil e depois começa com essa trajetória de títulos que a gente tem. Eu sempre vou achar que o melhor lugar para o Cruzeiro jogar é o Mineirão, é a nossa casa. E esse é um assunto que eu gostaria que vocês comentassem também, porque eu acho que gera uma discussão legal.
Outro ponto que o Sérgio abordou, a hipótese de democratização do clube e aumentar esse colégio eleitoral, né? Porque hoje as decisões no Cruzeiro são tomadas por basicamente conselheiros, que são 400 pessoas. Ele não disse exatamente como pretende fazer isso, só falou que não acha justo que um torcedor que paga R$12 por mês, que é o sócio reconstrução, tenha o mesmo direito que um sócio que paga o valor mais alto. Eu achei infeliz essa declaração, porque até naquela proposta de estatuto que o pessoal do Conselho Gestor tinha apresentado, né? Ainda não foi votada, mas enfim, é uma proposta que está correndo hoje, não tem a menor chance desse torcedor que paga pouco ter direito a voto. O sócio torcedor que vota, inclusive, era aquele que paga um valor acima de R$200 e ele só teria direito a voto depois de 3 anos pagando, o que não é nada democrático, convenhamos, né? É uma medida que excluiria a grande maioria dos torcedores cruzeirenses. É óbvio que essa proposta de R$200 pagando 3 anos, eu acho que ela é muito excludente, eu não gosto dessa proposta, mas é claro que o torcedor que paga R$12 também, ele não tem direito a voto no clube. Você tem que achar um meio termo, colocar um período aí de atividade, né, um período de adimplência para o camarada poder votar, mas isso é uma coisa que vai ser discutida no futuro, até porque 2020 é um ano eleitoral, daqui a pouco o Cruzeiro vai ter outra eleição e não se discute essa composição do colégio eleitoral justamente às vésperas de uma outra eleição. Várias torcidas organizadas do Cruzeiro fixaram uma faixa lá na frente da sede do clube, né, em apoio aí ao novo mandatário, ressaltando que juntos reconstruiremos o gigante, a faixa de autoria do grupo Conselho Azul, composto pelas torcidas Máfia Azul, Fanati Cruz, Torcida Jovem, Cachazeiros, Geral Celeste e China Azul. Eu acho importante que as torcidas organizadas mostrem esse apoio ao clube, né, depois de tudo que aconteceu com o Cruzeiro nos últimos anos, mas acho ainda mais importante que isso não fique só no discurso, né? Não adianta nada falar bonito, falar em união agora, e quando retornarem as competições, sabe-se lá quando é que vai voltar a ter jogo, quando é que vai voltar a ter torcida, mas não adianta nada quando voltar o pessoal ficar quebrando o pau dentro do estádio. A gente já cansou de ver isso acontecer em meio a organizadas do Cruzeiro, algumas delas inclusive que fazem parte desse conselho, né? E a gente espera que essa postura mude não só no discurso, mas também na prática. Indo agora para uma notícia meio baixo astral, né? O atacante Vinícius Popó testou positivo para o coronavírus. O jogador fez exame na última sexta após ser reprovado no questionário médico e a confirmação saiu no domingo. Com isso, o Popó ficará em isolamento em casa, mas ele tá bem, tá assintomático. Ninguém sabe exatamente quais foram as condições que o camarada se infectou, né? Se ele quebrou a quarentena, se ele teve alguma culpa nisso ou não, mas eu só gostaria de pontuar que o Vinícius Popó parece ser um camarada meio azarado, né? Ontem mesmo tinha saído matéria lá no Globoesporte.com falando que o Enderson e a comissão técnica enxergavam muito potencial nele, pretendiam acompanhar o Vinícius Popó de perto nesse período aí de intertemporada, digamos assim, e me veio uma notícia dessa, o camarada vai ficar aí alguns dias isolado, ainda não há uma data exata para quando ele retorne, né? Mas certamente só depois que ele testar 2 vezes o negativo para o corona. Então pode ser que ele fique aí uma semana, 15 dias, talvez até mais tempo fora das atividades. É o terceiro atleta do futebol mineiro infectado nos últimos dias, né? Depois aí do Mateuzinho do América e também do Casares do Atlético. Mas apesar disso, os treinamentos correm normalmente. Hoje, inclusive, o pessoal treinou normal lá no Cruzeiro. Só o jogador que foi identificado aí como positivo, como infectado, só ele que fica de fora mesmo. E aí a gente poderia ficar aqui se questionando se realmente era hora de voltar aos treinos, era hora de retornar ao futebol, mas me parece uma discussão meio inútil a partir do momento que já voltou. Então a gente tem que trabalhar com o cenário como ele se apresenta e vamos torcer para que seja um caso isolado, que a gente não tenha aí outros focos de contaminação, né? Porque isso faz muito mal para o futebol, posterga uma possível data de retorno. E tem um outro problema, né? Porque jogador, é muito difícil que ele tenha algum problema nessa história, porque jogador tem boa condição financeira, jogador a maioria é jovem, né? Então naturalmente ele tem uma imunidade mais forte, digamos assim, mas tem muitos funcionários no clube que não têm essa situação econômica, que podem se contaminar eventualmente, né? E no caso deles eu acho que a situação é um pouco mais preocupante, ainda que o Cruzeiro e os outros clubes tentem dar todo o suporte, né? Esses casos eu acho que tem que ser tratados com muito cuidado. E assim, o vírus tá aí, cara. É natural que algumas pessoas peguem mesmo. Provavelmente nós, independente de trabalharmos no futebol ou não, a gente pode se contaminar. É um risco que todos estamos correndo e vamos tentar lidar com isso da melhor forma possível. Para fechar por hoje, né, o goleiro Lucas França foi reintegrado ao plantel do Cruzeiro, tá? Ele já estava participando ali das videoconferências, né? Mas hoje, quando terminou aí o seu contrato de empréstimo ao Ceará, ele esteve lá trabalhando com os demais
principais goleiros. O Lucas chega para disputar a posição aí com Fábio, Vinícius e Vitor Eudes, né? Inclusive eu tô fazendo um vídeo de olheiro sobre ele, né, com alguns lances, porque o Lucas França já jogou 4 partidas pelo Cruzeiro, mas acho que muita gente não se lembra, né? Porque a última dessas partidas foi no início de 2017, então tem mais de 3 anos que ele não joga por aqui, depois que passou por empréstimos aí por Nacional e por Ceará. Esse vídeo vem ainda nessa semana, tá? Talvez amanhã, talvez na quinta-feira, mas logo a gente já tem aí esse vídeo para vocês acompanharem um pouco mais desse atleta. De momento ficamos por aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e usa aí os comentários para opinar sobre cada um dos temas que aqui abordamos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!